Olá, meu nome é Pedro Orival Lucas, sou professor de Química Analítica da Universidade Federal de Alfenas e o assunto da aula de hoje é equilíbrio ácido-base e hidrólise. O primeiro exemplo que vamos estudar é sobre acetato de sódio. Acetato de sódio é um sal proveniente da neutralização de um ácido fraco, no caso ácido acético, por exemplo, por hidróxido de sódio, então formar-se a acetato de sódio. Bem, quando se tem um sal desse tipo, colocado em água, o sal acetato de sódio, nós vamos ter a dissociação, é um composto iônico, formando sódio, íon sódio, e íons acetato em solução aquosa. O íon sódio é um eletrólito forte, então ele vai ficar como está em solução aquosa. O acetato é um eletrólito fraco, significa que ele pode reagir com a água, provocando a hidrólise da água, certo? O que seria essa hidrólise? A quebra da ligação do hidrogênio com o oxigênio, formando o ácido acético e a hidroxila, que é proveniente da água, certo? Quando se tem essa reação, nós chamamos de reação básica do acetato. Então vamos ter uma constante de equilíbrio aqui que a gente vai chamar de Kb. A constante de equilíbrio dessa reação então vai ser a multiplicatória dos produtos ácido acético e hidroxila, como está aqui embaixo, dividido pela concentração do acetato, certo? Que é a concentração do sal de acetato aqui, certo? Bem, porém, a constante básica, ela é, na verdade, somatória. Essa reação é somatória de duas outras reações. Primeiro, é a recíproca da ionização do ácido acético, ou seja, H+, mais acetato dando ácido acético. Se olharmos daqui para lá, nós vamos ter que a reação de ionização do ácido acético, acetato mais H+. Então, a constante de equilíbrio para essa reação é 1 sobre a constante ácida, o K. E por outro lado, nós temos também a reação de ionização da água, que é H+, mais a hidroxila, conhecido KW, certo? Do water, do inglês, o W. Bem, se somarmos essas duas reações, então nós vamos ter corta H+, com H+, vai ficar acetato mais água, e do lado de cá, ácido acético e hidroxila, certo? Como nós já vimos, repete então essa reação que está aqui. Bem, já no estudo de equilíbrio que fizemos anteriormente, nós sabemos que quando você tem uma reação que é resultante da somatória de outras reações, você deve, se somou duas reações, multiplicar suas constantes. Então eu somo essa reação com essa, dando a reação de hidrólise aqui embaixo, significa que o meu Kb vai ser a multiplicatória dessas duas constantes. 1 sobre K vezes Kw. Então, Kb é igual a Kw sobre K. E o meu Kb, como eu já disse anteriormente, vai ser essa multiplicatória dividida por acetato. Bem, aqui então, para exercitar, nós temos um cálculo. Qual o pH de uma solução 3,54 gramas por litro de acetato de sódio? E é dado aqui a massa molar. Também vai ser dado a constante do ácido acético e o Kw. Aqui eu coloquei os dados do exercício tudo numa planilha do Excel. A massa molar 82 gramas por mol, a concentração 3,54 gramas por litro. E os dados que são necessários também, são dados, né? Constante ácida do ácido acético em 75 vezes 10 a menos 5, o Kw, que é a constante de ionização da água, o Kb, que é Kw sobre Ka. No caso, Kb é para o acetato aqui, que provoca a hidrólise, formando hidroxila e ácido acético. Kb dá 5,71 vezes 10 a menos 10. Toda vez que se trabalha com constante de equilíbrio, as concentrações têm que ser em mol por litro. Então, o primeiro passo aqui desse exercício é transformar a concentração que está em grama por litro para mol por litro. Como que eu faço isso? É simples, né? Se eu tenho gramas por litro, eu pego gramas por litro dividindo por gramas por mol, ou seja, a concentração dividida pela massa molar, eu vou ter então a concentração em mol por litro. É só pegar a concentração dividida pela massa molar. Dá 4,32
vezes 10 a menos 2. Bem, agora eu tenho aqui no meu equilíbrio, quando eu coloco acetato em água, inicialmente eu não coloquei nada nem de ácido acético nem de hidroxila, mas o acetato vai provocar a hidrólise. Quando a hidrólise atingir o equilíbrio, que a reação estiver com a mesma velocidade para ambos os lados, eu vou ter que parte do acetato foi transformado em ácido acético e a mesma quantidade de hidroxila, porque para cada mol aqui eu formo 1 mol de ácido acético, né? A equação aqui é 1 para 1 para 1 para 1, tudo 1, né? Os índices estequiométricos. Então 1 mol de ácido acético, 1 mol de hidroxila. No equilíbrio, parte da concentração hidrolisa, formando X e X, e essa parte é X. Está de uma maneira literal, mas a gente já sabe que a concentração é 4,32 vezes 10 a menos 2. Aqui está a constante de equilíbrio, que trata-se da multiplicatória dos produtos dividida pela multiplicatória do reagente, não entra água. Substituindo aqui os valores x e x, né, ou seja, x², né, que é ácido acético e hidroxila, embaixo c menos x, fazendo uma aproximação, depois a gente verifica se a aproximação é válida, que c é muito maior que x, então o meu KB vai ser x², c menos x igual a c, vai ficar igual a c. Eu preciso calcular o x², que é igual a minha hidroxila, então eu vou isolar aqui o x², x² KB vezes c, e por fim x igual a raiz quadrada de KB vezes c. Então vamos calcular o valor de x agora. Então x é igual a raiz quadrada, é raiz do KB, que já foi calculado aqui, vezes c. Cadê a concentração? Concentração em mol por litro. Aí eu já tenho o meu valor, né, de hidroxila. Bem, com o valor de hidroxila, o meu objetivo é calcular o pH. Eu posso calcular o pOH, né? E se eu calcular o pOH, eu vou calcular agora, é igual a menos log, né, de hidroxila. Isso é pOH. E sei também que pH é igual, pH mais pOH é 14. Então 14 menos pOH, igual aqui, ó, 14 menos pOH é igual ao meu pH, já está calculado, certo? Deu 8,7, certo? Bem, mas não é já acabou o exercício, mas eu quero calcular de um outro jeito também. Eu sei que a multiplicatória da concentração de H mais hidroxila é igual a 10 a menos 14, que é o KW, certo? Então eu posso também calcular o H+. O H+ é igual, né, o KW, né, dividido pela concentração de hidroxila. É uma outra maneira de calcular, dividido pela concentração de hidroxila, certo? E só vou conferir aqui, olha. A minha concentração, meu pH é igual a menos log da concentração de H+, que está aqui, olha, vai dar o mesmo valor, certo? Então calculei de dois jeitos aí, né? Fiz de duas maneiras o mesmo cálculo. Eu só vou formatar esse valor aqui para ficar mais bonitinho. Vamos ver se eu formato rápido, olha lá. Aqui, vou ajustar as casas decimais aqui, tá bom? Do outro lado, né? Esse valor deu 8,70. E também 8,70 aqui. Bem, era isso. Aqui nós temos um outro exemplo de hidrólise. No caso aqui, o exemplo da amônia gasosa. Quando borbulhada em água, forma íons amônio, provocando a hidrólise da água, liberando a hidroxila. Captura o H+ da água, formando NH4+ e a hidroxila. Então, formou hidroxila, nós temos uma base, constante de equilíbrio, aqui é uma KB. Aqui também é somatória de duas reações. A primeira é a recíproca da ionização do ácido amônio. O amônio gerando H+ e NH3. Como a reação está escrita ao contrário, então é 1 sobre Ka, a constante de equilíbrio dessa reação. E tem também a hidrólise da água, formando H+ e hidroxila, que vai dar a nossa famosa constante KW. O KB é a multiplicatória, portanto, de NH4OH dividido por NH3. E podemos ver que é a somatória dessas duas reações, né? Se você corta aqui H+ com H+, fica NH3H2O, NH4 e hidroxila, que é NH4 e hidroxila. Para saber o valor de KB, nós somamos essas duas, então multiplica-se essa constante por essa, então KB, KW sobre Ka,
da mesma maneira que nós vimos na nossa dedução para acetato de sódio, agora a gente acabou de ver para a amônia. Qual o pH de uma solução 0,125 mol por litro de amônia? Então aqui nós temos os dados do exercício, né, que é a constante do ácido. Lembrando que nós encontramos tabelados sempre constantes ácidas. Às vezes encontra uma tabela de constante de base, mas o normal, o comum é encontrar constante de ácido. Aí a constante básica, basta a gente fazer o cálculo de kW sobre o Ka. Então aqui essa constante básica ela foi calculada, tem-se o kW, que é 1 vezes 10 a menos 14, dividido pelo Ka. Então já está aqui a constante básica, que é o K do NH3, certo? A concentração de amônia já foi dada em mol por litro, pede-se o pH. Bom, nós vemos aqui, eu já coloquei direto no equilíbrio. No equilíbrio, nós vamos ter que a concentração inicial, parte da concentração inicial foi transformada em amônio e hidroxila, quantidades iguais aqui pelo mesmo motivo do exercício anterior, né? Então, se a gente substituir o x aqui, e embaixo fazer a aproximação de C menos x igual a C, nós vamos chegar nessa expressão que a gente já viu no exercício anterior, que x igual a KB vezes C. E x é igual a hidroxila. Então, antes de calcular o pH, eu vou calcular aqui a hidroxila. A hidroxila é igual a raiz de KB, que está aqui, KB, vezes a concentração C. Então, nós temos aqui a hidroxila. Eu posso calcular agora o H+, ou direto o POH, né? O POH é mais rápido, né? Mais fácil de calcular, principalmente quando se está no Excel. É igual a menos log da concentração da hidroxila, certo? E por fim, o pH é igual a 14 menos o POH, certo? Eu gosto de complementar o exercício, né? Deixar bem completinho. Então, se eu quisesse calcular primeiro o H+, né, aqui já foi resolvido, né, gente? O pH já está aqui, só vou ajustar os algarismos mesmo. Se eu quisesse calcular o H+, então eu poderia fazer assim também, olha. A multiplicatória da hidroxila pelo H+, vai dar o kW. Então, se eu pegar o kW, que está aqui, e dividir pela hidroxila, eu vou ter o H+, certo? Está aí, ó, concentração de H+. E o pH pode ser calculado também igual menos log da concentração de H+. É legal fazer os dois cálculos, que daí a gente vê se bateu o resultado, né? Então, olha, pH, que estava aqui em cima, 11,17, aqui também 11,17. Fazer um ajuste aqui de algarismos significativos, né? Só o número de algarismos, deixa eu ver onde que é aqui, opa, estou perdido, está aqui, ó. Certo? 11,17, aqui é 11,17. Aqui é bom ajustar esse pH e acabamos, né, gente? Um detalhe que eu esqueci de falar no exercício anterior, vou falar isso aqui também. Quando a gente faz essa aproximação, sempre vê. Quando a gente coloca que x igual a KB vezes C, nós assumimos que x é muito menor que C, né? Então veja, o valor de x é igual ao valor da hidroxila, deu 0,001. E o C é 0,125, então é quase 100 vezes maior. Então a aproximação é válida, tal como no exercício anterior que eu esqueci de falar, mas também foi válida a aproximação lá. É isso, gente. Por fim, o último exemplo aqui, né? Deixa eu pôr um ponteiro. O último exemplo trata-se de um sal que tem como cátion um ácido. O primeiro exemplo que nós estudamos foi o acetato, que tinha um ânion que provocava a hidrólise. Agora nós temos um cátion aqui que já é um ácido. Então o NH4+, ele vai se ionizar gerando H+, né? E o NH3. E aqui nós já temos tabelado o valor de Ka, que é 5,7 vezes 10 a menos 10. Então só para exemplificar também, aqui qual o pH de uma solução 0,236 mol por litro de cloreto de amônio. Aqui nós temos os dados do exercício, então qual o pH de uma solução 0,236 mol por litro de cloreto de amônio.
Veja que os dados foram colocados na planilha do Excel e o objetivo é calcular o pH. Nesse caso, o cloreto de amônio é um sal que, quando colocado em solução aquosa, libera o íon amônio, que é um ácido, e o cloreto, que é um ânion de um ácido forte, então não vai acontecer nada com o cloreto. Só vai alterar a força iônica do meio um pouquinho. O amônio, por ser um ácido, ele vai ionizar gerando H+, então nós temos a constante de equilíbrio Ka, que é a multiplicatória da concentração do produto pela concentração do ácido aqui, que é o reagente. Eu já coloquei direto aqui a formulinha no equilíbrio. A concentração inicial, parte vai ser ionizada, gerando X de amônia e X de H+. Se eu substituir os valores aqui, x vezes x é igual a x², embaixo C menos x, considerando C muito maior que x, nós chegamos naquela conhecida formulinha em que x igual Ka vezes C. Igualzinho à questão do ácido acético que a gente viu lá no começo das aulas, né? Ou seja, cálculo de pH de um ácido fraco. Mesmo sendo aqui um sal, né, que é o cloreto de amônio, ele em solução aquosa gera um ácido fraco. Bem, o X aqui é a concentração de H+. Então, para calcular a concentração de H+, aqui na minha planilha, eu vou fazer igual a raiz de Ka, o Ka está aqui, vezes C, que é a concentração de amônio, está aqui, certo? Nós temos, então, a concentração 1,16 vezes 10 a menos 5. E o pH é igual a menos log da concentração hidrogeniônica. Pronto. Acabou, 4,94, simples assim. Apenas para checar, né, nós falamos que C é muito maior que X, então o C deu 1,6 10 a menos 5, né, X, né, 1,6 vezes 10 a menos 5, a concentração 0,236, então 10 a menos 5 são 4 ordens de grandeza menor do que aqui é 10 a menos 1, aqui é 10 a menos 5. Ou seja, nossa aproximação é válida. É isso. Bem, aqui nós terminamos essa aula. A próxima aula eu vou falar sobre ácidos polipróticos e sobre substâncias anfóteras. Até mais.